Titânia Telecom mudou de nome, mas continua bem pertinho de você. Agora, pode chamar a gente de amigo. Acesse sejaamigo.com.br e conheça os planos. Amigo, viva conexões reais. Olá, amigos, sejam muito bem-vindos a mais uma entrevista aqui no Repórter MT. Hoje nós vamos falar de um assunto muito importante que está revolucionando ali os processos judiciais. Nós vamos conversar hoje sobre as constelações sistêmicas que têm feito a diferença. Para isso, a gente tem aqui nos nossos estúdios uma especialista no assunto, que é justamente a doutora Juliana Gimenez Freitas, que é advogada e especialista também em constelações processuais. Seja muito bem-vinda, Ju, mais uma vez aqui no nosso estúdio. Eu que agradeço, é uma honra estar aqui, é uma alegria. Muito obrigada pelo convite. Gostaria que você inicialmente falasse um pouquinho para as pessoas que ainda não conhecem esse trabalho e a diferença que tem feito na vida das pessoas, principalmente, das pessoas envolvidas, principalmente em conflitos ali, que acaba sendo tão desgastante, principalmente quando envolve família, Ju. Principalmente quando envolve família, porque a gente vai falar de dinâmicas familiares, né? E a constelação que ela vai fazer é mostrar como estão acontecendo essas dinâmicas e por que elas estão acontecendo. Claro que quando se pensa num processo judicial, a gente fala em partes, em advogados, em processo, em magistrado, em promotor de justiça. Mas o que gerou tudo aquilo foi um conflito de ordem pessoal, né? Que, de certa forma, algo não está sendo validado, vamos colocar dessa forma, não está sendo validado. E cada um vai procurar olhar aquela situação pelo seu ponto de vista, naquilo que lhe cabe. E a proposta da constelação, de certa forma, é olhar para aquele conflito, o que está gerando aquele conflito, e, de certa forma, preencher aquilo que precisa ser validado. Se é o caso de um lugar, de um reconhecimento, muitas das vezes é o reconhecimento emocional. Uns meses atrás, precisei acompanhar um processo de família, e a mãe precisava fazer uma notificação para o pai. E aí, não queria usar aqueles termos assim, de parte autora, parte requerida. Então, toda a notificação foi sendo feita no movimento sistêmico, de que antes de sermos partes, somos pais. Você é o pai da minha filha, eu sou a mãe da sua filha, e a gente precisa, de certa forma, se comunicar para que a filha esteja melhor. Então, eu penso que retirando um pouco esse peso de que somos partes, isso já reduz o conflito, porque nós não somos pares adversários. Pelo menos não deveríamos ser. Se somos parentes ou se temos amizade, algo impede essa comunicação de fluir, então vamos reduzir esse conflito para que eu possa entender o que você está dizendo, você possa entender o que eu estou dizendo. E Ju, já estamos íntima da doutora Juliana. Não, Ju só tá ótimo. É porque geralmente a tratam por Ju mesmo, minha gente, então por isso que a gente está aqui se permitindo essa intimidade. No caso aqui de Mato Grosso, a constelação está presente em todas as comarcas do estado? Ela faz parte ou alguns? Na verdade, locais? é possível fazer a solicitação e aí o tribunal encaminha essa oficina. Eu sei que hoje nós temos a Comissão de Direito Sistêmico na UAB, que faz um trabalho incrível de difundir esse conhecimento sistêmico, e existe não só em Cuiabá, mas como em outras cidades. E nas subseções tem a comissão, e a ideia é propagar esse conhecimento. Mas ainda não é em todos os lugares, né? Está sendo ainda, de certa forma, conhecido, porque é algo novo. E como tudo que é novo, a gente tem uma resistência. Tem uma resistência e daí vai aos pouquinhos quebrando isso, né? E por falar em quebras, as situações de conflito, quando a gente fala de constelação familiar, ela tem uma raiz sempre comum a todos os casos, ou cada caso é um caso específico e particular e merece esse olhar também específico, também particular? Como que é isso? Cada caso é um caso. Às vezes, na mesma ação de alimentos, em famílias diferentes, você vai ter questões base diferentes. Então, um pai que não se recusa a pagar pensão. Vamos pensar. Na maioria das vezes, pelo menos todas as vezes que eu fiz atendimento, nunca foi pela questão financeira. Nunca foi.
Foi pelo reconhecimento de que ele era o pai, ele queria esse reconhecimento, não só o reconhecimento, não adianta só eu pagar pensão, eu quero conviver, eu quero estar próximo, então eu me recuso a pagar pensão porque eu não sou reconhecido como pai, eu não tenho espaço como pai. Se a companheira já casou de novo e de certa forma para ela, é claro que vai ser mais fácil que o filho conviva com o atual companheiro do que com o pai, é quase que uma exclusão do pai, do pai biológico. Isso me remete à regra, às 3 regrinhas da constelação de pertencimento. Pertencimento, que é a primeira. De repente esse pai não se sente mais pertencente àquela família, então por que ele vai arcar com a responsabilidade? Seria isso? Poderia ser uma das causas básicas, poderia ser essa. Ou poderia ser, eu não reconheço a mãe, porque a mãe não é uma mãe boa para o meu filho. Então, não vou pagar a pensão porque ela não é a mãe boa, mas foi a mãe certa, foi a mãe boa, foi a mãe que você disse sim. E depois, por conta de empilhamentos emocionais, o casal vai se afastando. Que é o que acontece normalmente. Nesses casos, como que se resolve isso? Eu pergunto, é claro, como a gente praticamente. Já falou, cada caso é um caso, você já deixou isso específico pra gente, mas na maioria dos casos, se resolve bem esse tipo de conflito, esse tipo de situação? Se resolve se a pessoa quiser resolver, né? Ainda tem esse fator aceitação? Porque se eu não quero resolver, como que eu vou fazer uma mudança? Não, eu quero resolver, quero compreender por que eu tô brigando nesse caso aqui. Uma informação importante, não é necessário que vão todas as partes, não precisa ir o primeiro marido, a primeira esposa. As crianças não precisam ir. Um que vá e se propõe a olhar para aquela dinâmica com um olhar sistêmico, ele vai ter aquela visão ampliada, porque ele vai compreender que não é só uma briga por pensão, que não é uma briga por reconhecimento do sobrenome, que não é uma briga por herança entre os irmãos, vai entender que aqui nós estamos discutindo reconhecimento de ordem e lugar. Um que então olha diferente para isso e derruba um pouquinho da resistência, já faz a diferença. Se ele conseguir compreender, se ele vai para lá e, tô compreendendo que nessa situação aqui, o meu cliente está precisando ser reconhecido como o filho mais velho, porque ele não está sendo reconhecido como o filho mais velho. Entendi. Então eu vou mostrar para o meu cliente que que no fundo, todo esse conflito aqui é porque ele queria ser reconhecido. E aí eu consigo reduzir com o cliente aquela parte emocional dele, ele vai olhar para a situação com um olhar novo e normalmente essa situação ela vai reduzindo o conflito, porque você tem consciência da dinâmica oculta que se fala. É impressionante como realmente os sentimentos mal resolvidos ou mal administrados impactam na vida das pessoas de uma forma gigantesca, não é, doutora Juliana? A gente fez... Não só as partes, às vezes os advogados. Já fiz atendimento em que o cliente conseguiu ver com qual advogado era melhor ele negociar. Qual advogado olhava para aquela dinâmica e conseguia entender essa dinâmica que eu consigo perceber qual que é o tamanho da tua situação e da tua dor. E aí conseguir negociar com aquele advogado, porque às vezes a banca tem 2, 3 advogados. Então você vai negociar com aquele advogado, porque aquele advogado ele vai compreender. E nos diga uma coisa, no caso das constelações processuais, elas acontecem com as partes também e com os advogados? Pode ser com uma das partes, pode ser com ambas as partes, pode ser com um advogado, com 2 advogados. Né? O importante é que tenha alguém, para constelar, disposto e que esteja envolvido na situação. Não adianta eu querer constelar a herança do meu tio com os meus primos, porque não tem a ver comigo. Que interessante. Com relação à constelação em si, né? A constelação ela é algo que a gente sabe que vem crescendo, né? Aqui mesmo não tem muitos anos que se começou a falar desse assunto, não é? Que os programas trazem especialista igual você, com uma bagagem gigante aí nesse campo, e que a gente começa a discutir esse assunto e começa a ver os resultados, já está aqui dentro do judiciário, mas eu gostaria de sair do âmbito até jurídico, do âmbito ali do judiciário, e trazer isso mais para o campo, para o dia a dia mesmo. Como que a constelação, doutora Juliana, ela pode contribuir para que as pessoas alcancem o tão sonhado equilíbrio emocional
que é posto à prova. Minha gente, vamos combinar, desde a hora que você levanta, põe o pezinho no chão, pronto. O emocional já está ali sendo testado e vai até a hora que você recolhe o pezinho para dormir de novo. Se conseguir dormir à noite. Se conseguir dormir à noite, não é? Então, Imagina. a constelação, ela é um conhecimento. Eu gosto muito de falar que é uma filosofia porque trata de leis naturais que regem as relações. Então, nós vamos falar de pertencimento, que todos nós temos o direito de pertencer a um sistema, ainda que eu tenha feito algo criminoso. Eu não posso ser excluída do meu sistema biológico. Meu sistema, minha família é minha família. Eu continuo sendo filha de quem eu sou, mesmo que eu tenha feito algo horrível. E ninguém pode querer me excluir. Às vezes pode até querer, mas a ideia é que, independente do que o outro quer ou não, eu pertenço a um sistema familiar. Na sequência, se todos nós pertencemos, precisa ter uma ordem de chegada na família. O primeiro filho, o segundo filho, o terceiro filho, os pais, os filhos, os netos. Então tem que ter uma hierarquia e uma ordem. E tem que ter, nas relações em que nós dizemos que não são de pessoas da mesma família, um equilíbrio para que essas relações se perdurem. E aí, se eu tenho conhecimento dessas leis, se eu aplico essas leis na minha vida, como leis naturais que são, e isso não tem nada a ver com religião, nem religiosidade, mediunidade, espiritismo, incorporação, não tem nada a ver com isso. Estamos falando de leis e conceitos e como eu vou conduzir a minha vida. Então, se eu começo a trabalhar numa empresa e eu sou a mais recente contratada, não sou eu que vou dar palpite em como que administra a empresa, eu sou a mais recente, eu tenho que, de certa forma, olhar para quem veio antes e respeitar a experiência dessa pessoa que está na empresa muito antes de mim. Então, é um conceito, eu entendo qual que é o meu lugar. Eu cheguei, comecei um namoro, eu vou dar palpite na família do namorado? Não vou dar palpite na família do namorado, porque ele pertence, ele tem os pais, ele tem os irmãos. Eu posso, às vezes, até enxergar que tem algo que está fora do lugar, alguém que está fora do lugar, sutilmente eu posso sugerir, mas eu não posso, de certa forma, forçar com que a pessoa mude os comportamentos e mude de lugar, porque eu tenho que respeitar essa família, todo esse sistema. Então, quando eu começo a entender que existe uma forma de enxergar as situações, de ver as situações, eu começo a me comportar de acordo com o meu lugar e com a minha situação, como eu estou. A pessoa passa pelo processo da constelação. E percebeu que... Isso, e percebeu toda essa desarmonização. Que está fora do lugar. Fora do lugar, essa coisa descontextualizada dentro da própria vida. Enfim, ela percebe que tem algo que precisa ser ajeitado. Isso é possível. É um processo. Como é que a pessoa... Pois é. Um processo. Como prosseguir depois da constelação? Então, que ela se dá conta que está tudo desalinhado. Dei conta que eu estou fora do lugar. Vou para um relacionamento e quando vejo sou filha do meu parceiro, sou mãe do meu parceiro, tô irmã do meu parceiro, percebi que estou numa dinâmica que não é funcional. Então, tomei consciência que estou nessa dinâmica, agora eu vou fazer o caminho para voltar para o meu lugar. Como que eu faço isso? Terapia, autoconhecimento, leitura. A constelação, ela vai te trazer uma informação e vai te trazer uma proposta de mudança. Olha, teu lugar não é aqui. O seu lugar é aqui. Como que você faz para voltar para cá? Autoconhecimento. E por que eu saio do lugar? Pois é. Aí é conhecer as tuas dinâmicas internas. Por que eu saio do lugar? Olha Hoje eu conversei com uma cliente, ela falou assim, eu ligo pro meu companheiro para saber se ele almoçou. Coisa de mãe. Aí eu falei assim, então, mas você não acha que talvez esse seja um papel de mãe? É mesmo. Eu sei que você tá preocupada, mas se você ligar para ele para perguntar se ele almoçou, esse é o papel que a mãe faz pro filho. Não é o papel da companheira. E aí, automaticamente, a pessoa vai acabar enxergando aquela pessoa como mãe. Isso não é bom, viu, meninas? Isso não é legal, isso não é bom. Legal. Mas, Juliana, quem procura mais a constelação familiar? São os homens ou são as mulheres? São as mulheres.
Elas são São as mais mulheres. abertas. Sim, são mais abertas, têm menos resistência. Por que os homens são resistentes a esses tipos de método, a esses tipos de Muito da processo? cultura nossa, muito da cultura. Mas eu percebo, ó, de uns meses para cá, uma abertura grande dos homens. Pelo menos no grupo que eu tenho uma vez por semana, sempre às segundas-feiras. Então, 2 semanas seguidas, os homens foram a maioria. Isso, assim, é inédito. Além de ser inédito, foi repetido. E aí ontem, num grupo de 20 pessoas, de 9 homens. É um número muito grande. Que geralmente eles são bem menos. Bem menos. Bem menos. Então, assim, eu percebo que a mulher vai dar o primeiro passo em busca, porque a mulher vai fazer esse primeiro movimento. Ela vai conversar com o homem e às vezes ele se permite ir. E quando ele vai, ele começa a encontrar que outros homens estão indo e se sente num ambiente, pelo menos seguro, para que ele possa também se expressar. Mas o comportamento masculino é mais reservado por conta da nossa cultura. Pois é, e o que você acha que está acontecendo que de repente eles estão assim tão um pouco mais abertos? Seria a pressão muito grande, a necessidade realmente de mudança, visão, não é? Informação que de repente está chegando um pouquinho mais? Eu sinto que as mulheres que vão começaram a perceber que estavam fora do lugar. E aí acabam influenciando seus parceiros. E aí elas percebem que elas estavam anulando o masculino. Porque a maioria de nós, e eu me incluo nisso, nós tivemos que ter um comportamento muito forte para ganhar o espaço de mercado, né? Se fazer independente. E como? E isso é da força masculina. Só que é bom. Claro, nós precisamos ter as duas forças, tanto a feminina quanto a masculina. Mas não a ponto de anular o masculino, porque, de certa forma, muitas das vezes nós anulamos o masculino. A gente acha que a gente sabe das coisas e você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. E não tem que fazer, né? Eu preciso voltar para o meu lugar e reconhecer que o homem tem a força dele, ele tem o papel dele, ele vai ensinar os filhos diferente do que a mãe vai ensinar. Quando a gente vê o homem que leva a criança para o mar, você já viu aquela imagem? A mulher não deixa a criança ir para areia. Pois é. E aí, gente, olha só como essa discussão, ela é ampla, Sim. não é? E ela merece realmente a atenção da nossa parte. Porque a gente vive hoje, né? Você abre as redes sociais, você vai ler alguma coisa e você vai se informar, vai ver um programa de TV, alguma coisa, é exaltado ali o bendito do empoderamento feminino, né? Que nos coloca ali numa posição de provedora da casa, e a grande maioria das mulheres são obrigadas a fazer isso, né? A grande maioria é obrigada a fazer isso, a prover a própria vida, a prover, a tomar as decisões, né? Sabe o que eu percebo, Ana? Que assim, isso acontece quando a gente acha que não precisa do homem. Que existe, eu não preciso de você. A gente escuta isso. Eu já falei isso. Eu não preciso de você. Eu posso ir lá e trabalhar. Oi? Sim, a mulher precisa ter um companheiro. E o companheiro, não que precisa, gente, né? Não que precisa, quero dizer. Olha só, vai ser estranho. É assim. Ela só tem o bitoco lá dentro. Eu tô aqui me coçando, foi Juliana. Não é Juliana. Como eu quero dizer assim? Nós, mulheres, nós somos humanos. Nós não somos ilha, a gente precisa de pessoas, somos mamíferos, nós precisamos de contato. E aí, quando uma mulher diz para o homem, eu não preciso de você, o homem vai procurar uma fêmea que precise. Eu lembro, a primeira vez que eu escutei isso da minha professora, eu falei, o quê? No máximo do meu empoderamento, acabei de me separar. Meninas, e agora? E agora volta tudo, chega em casa e falei, como assim? Porque é um conceito, e eu sei que isso às vezes aparenta ser machista, mas não é. Quando eu entendo que o meu papel é um e o papel do homem é outro. Sabe aquela coisa de que a mulher é mãe e pai? Não, a mulher não é mãe e pai, a mulher é mãe. Ela tem o pai. O pai não convive. Realmente, o pai não convive. Ok. Péssimo isso. Mas tem pai. Eu não posso excluir o pai. Não, o pai não serve. Quando eu falo que o pai não serve, o filho vai entender que metade dele não serve. Metade dele não é bom, ele não pode amar o pai, porque a minha mãe não gosta do meu pai. Como que eu vou amar meu pai? É tudo conflituoso. Tudo conflituoso, tudo interligado.
Quando Faz eu muito olho sentido. para o meu filho e digo, eu amo em você o que você tem do seu pai, eu libero o meu filho para amar o pai. Quando eu olho para o masculino e digo, eu te vejo e eu percebo o quanto você é importante com as coisas que você sabe fazer, é isso. Eu tô sendo menor? Não tô sendo menor. Tô sendo menos mulher? Não tô sendo menos mulher. Eu continuo sendo quem eu sou, mas eu reconheço que o outro tem um papel importante, que é o papel dele. E o papel do homem é de proteger, é de garantir a segurança, é de estar próximo, é de dar apoio. Esse é o papel do homem. E a gente precisa permitir que o homem faça. A maioria das constelações que eu tenho participado ou feito como facilitadora, os homens não têm lugar. Porque a gente confunde um pouco esse empoderamento com exclusão do masculino, com eu não preciso do masculino. E aí é onde gera toda E se você parar essa para pensar sociedade o quanto... distorcida que a gente tem, né? E se você parar para pensar que enquanto o empoderamento feminino tem de energia masculina, porque eu preciso da energia masculina para me sentir forte, imbatível. Essa é a energia masculina. Então, eu preciso, de certa forma, do masculino para ter tudo isso. Eu acho que, no caso dos homens, não sei, e aí, senhores, vocês vão refletir sobre isso, né? Eu acho que na sociedade que hoje se apresenta e no formato que ela nos impõe, né, que nos é imposto, eu acho que o homem ele se sente meio sem papel, né? É como se Não sabe o que fazer, né? o papel dele ali fosse realmente, tipo, e agora? Que homem que eu devo ser, né? Como contrariar a minha natureza e me adequar, E me adequar a toda essa situação. Porque né? mulheres independentes é ótimo, mulheres que tenham força de trabalho é ótimo, mulheres que consigam se comunicar e ganhar o seu próprio sustento é ótimo. Mas para isso eu não preciso Anular. Eu não preciso excluir, eu não preciso minimizar. Eu era feminista, muito. Quando eu comecei a perceber que esse movimento feminista que eu achava que era o correto era de exclusão do masculino, opa, tem uma coisa errada, não posso excluir ninguém. Eu tenho que olhar para os homens e, opa, eles têm umas coisas que são muito bacanas. Eles são parceiros, eles têm força, eles não falam da vida um do outro. Então a gente precisa aprender com os homens essa solidariedade, essa franqueza. O homem não leva muito pro lado pessoal, isso também é bom, mas a gente não precisa mudar quem nós somos. E nós somos mulheres e tem 1 milhão de qualidades nesse ser mulher. Eu fico muito feliz por saber que existe um método, que existe um processo que pode ser feito e que pode nos trazer essa consciência, né? Num mundo que nos impõe inconsciência acerca de tudo, né? A gente indiferença, né? As coisas acontecem de tal forma que a gente é obrigado, né, a sermos indiferentes, não termos consciência das coisas, e a gente está indo muito realmente no automático. Tem um livro muito interessante que chama Quem Sou Eu em uma Sociedade Traumatizada, professor Franz Rupert. E ele fala sobre a nossa sociedade, o quanto famílias traumatizadas geram crianças traumatizadas que quando vão para a escola encontram professores traumatizados e também traumatizam entre si as crianças, e a gente vai para o trabalho. E vira uma rede. E é uma rede. Então você precisa, de certa forma, voltar para dentro de você, e a pandemia talvez tenha sido um despertar para isso, voltar e perceber, não é só trabalho, não é só estar do lado de fora, com quem eu convivo, como eu convivo. Isso tá tão clichê, né? Todo mundo falou isso, mas foi isso. Voltar para dentro de si e dentro de casa e olhar qual que é a dinâmica que eu tô com a minha parceira, com o meu parceiro, com os meus filhos, com os meus pais, com os meus irmãos. Eu tô no meu lugar, eu faço aquilo que eu preciso fazer. E minha gente, é isso. A gente tá aqui já chegando ao fim dessa nossa conversa, porque se a gente for dialogando aqui, a gente vai embora nesse assunto. Eu quero, Juliana, antes de irmos embora, que você deixe as suas redes sociais e também um contato para quem quiser se aprofundar um pouco mais nesse assunto e conhecer
também a constelação familiar. O Instagram teu já está aparecendo aqui para as pessoas anotarem e seguirem, né? Mas daí se você já quiser deixar o telefone também, para que elas possam entrar em contato. Quem quiser entrar em contato, perguntar como funciona, tomar um café. Exatamente. Eu atendo num jardim delicioso, então quem quiser ir lá é muito bem-vindo. Meu telefone é 98408-3807. Pronto. É um prazer te atender. Uma alegria, viu? Como eu sempre digo, ter você aqui conosco. Fico muito feliz. Bem como, minha gente, também fico muito contente, viu? Por ter você aí do outro lado acompanhando as nossas conversas aqui, as nossas entrevistas. Por isso que eu sempre digo, antes de irmos embora, para que você se inscreva no nosso canal e acione o sininho, siga as nossas redes também. E claro, fica ligado no nosso site, porque você sabe, as notícias, são atualizadas com frequência e você precisa ficar bem informado, gente. Precisa saber o que está acontecendo no mundo, até para ter o posicionamento correto, né, acerca das coisas. Aqui você já sabe, a qualquer momento a gente volta com um novo assunto e um novo entrevistado. Portanto, até qualquer hora. Titânia Telecom mudou de nome, mas continua bem pertinho de você. Agora, pode chamar a gente de amigo. Acesse sejaamigo.com.br e conheça os planos. Amigo, viva conexões reais.